Recentemente, no Brasil e no mundo, a gente tem ouvido muito falar sobre o termo populismo. Em vários países, essa palavra tem definido candidatos e políticos da esquerda e da direita, e vem sendo usada como adjetivo para uma série de ações praticadas por pessoas influentes dentro da sociedade. Mas afinal, o que é o populismo e como ele afeta a democracia? Meu nome é Pedro Rodrigues e no Explicando de hoje a gente vai falar sobre o populismo e a sua ameaça à democracia como nós conhecemos. Para a gente começar a falar do populismo, a gente precisa definir o conceito de república e democracia. Mas antes, se inscreve no canal, aperta o sininho e dá um like, que isso é muito importante para a gente conseguir levar esse vídeo para o maior número de pessoas. A república é um conceito lá da Roma Antiga, que vem sendo modificado ao longo da história. Hoje, a gente pode entender por república não só uma forma de governo, mas também valores de como se governar, como respeito às igualdades civis e aos interesses da coisa pública. Já a democracia, desde seu surgimento na Grécia Antiga, sempre teve a ver com o governo da massa. Um governo democrático não necessariamente é um bom governo. Daí, podemos dizer que uma república não é o mesmo que uma democracia. Mas Pedro, como assim? Você pode dar um exemplo? É claro que eu posso. A gente pode dizer que o Reino Unido é um ótimo exemplo. Apesar de ser uma monarquia, é um governo republicano em razão dos valores que norteiam os governantes por lá. Para isso, a República estabelece um equilíbrio de poderes entre o presidente e os parlamentares, podendo usar a democracia como uma via de comunicação. Ou seja, a gente elege nossos representantes conforme gostaríamos que a sociedade e a economia fossem conduzidas. Os eleitos passam a ser nossos representantes dentro do parlamento. Esses são os pilares de uma república. Acontece que nem toda democracia é necessariamente uma república, e nem toda república é uma democracia. Um presidente eleito de uma forma democrática pode, por exemplo, se tornando ditador anti-república durante seu mandato, e muitas vezes usando a própria democracia e as leis para chegar nesse objetivo, se mantendo no poder por um longo período de tempo. Esse foi o caso de Hitler, que foi eleito democraticamente e depois passou a tomar decisões bizarras sozinho. E mais recentemente, a gente viu esse caso na Venezuela de Hugo Chávez. Assim, através da democracia e de muita demagogia, sem a gente nem perceber direito, esse representante eleito vai conduzindo a opinião pública, criando inimigos do povo e o nós contra eles, para justificar o apoio da população na aprovação de leis que retiram liberdades do povo e que, em muitos casos, acabam fazendo esse representante se manter no poder. O significado de demagogia é a arte ou poder de conduzir o povo. Aí você já entendeu, né? A democracia sofre ataques desse tipo o tempo inteiro. Basta a gente dar mole para ser conduzido em vez de conduzir. E se você acha que isso pode acontecer, mas não é tão preocupante assim, a gente tem uma má notícia. A história recente do mundo está marcada de grandes mestres da arte de manipular o povo. E das formas mais usadas é o populismo. O populismo é um conjunto de práticas políticas que se justificam no apelo ao povo. Sempre tem um líder carismático que se aproxima do povo e estabelece um forte sentimento nacional. Traduzindo para o bom português, um político populista diz o que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes promete coisas grátis e cria união através da divisão. Mas como assim união e divisão ao mesmo tempo? A gente vai explicar. Quando você ouve um político populista falando sobre o povo, você se identifica como parte do povo, certo? Sendo parte do povo no discurso populista, você se vê contra os inimigos do povo, que pode ser qualquer grupo que o político populista defina. Geralmente, o político populista define o inimigo do povo e o seu inimigo como a elite ou os ricos. Mas o inimigo pode ser também o partido contrário a ele ou qualquer outro grupo que ele considere uma ameaça à sua liderança. A gente vai dar 2 exemplos recentes de práticas populistas para exemplificar melhor. Em 2015, em meio a uma crise econômica que só aumentava na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro decretou um aumento de 30% no salário mínimo, incapacitando ainda mais as indústrias e empresas que geravam empregos
e incitando a divisão entre o povo assalariado e os ricos empresários. O outro exemplo foi Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que também utilizou mecanismos populistas para se eleger, já que durante sua campanha ele não cansava de culpar mexicanos e imigrantes ilegais pela crise econômica do país, quando obviamente a crise tem causas muito mais profundas. O populismo se utiliza muito do sentimento das pessoas para avançar. As crises deixam as pessoas inquietas, preocupadas e descrentes da própria democracia como uma ferramenta de solução. E quando as pessoas ficam assim, cansadas da política, elas buscam soluções no que é antipolítico, independentemente de ser da direita ou da esquerda. O Brasil tem um longo histórico de líderes populistas, e líderes não tão populistas, mas que utilizam algumas práticas do populismo. Um povo inseguro, cansado, busca em seu líder político não só um governante, mas um salvador da pátria. E aí acabamos votando mal, muitas vezes não na pessoa mais preparada, mas na que personifica as nossas próprias vontades. E como reverter isso? Informação e educação. Hoje a gente tem uma grande ferramenta à nossa disposição. Você está aí vendo esse vídeo através de uma dessas ferramentas. Já sabe o que eu estou falando, né? A internet, óbvio. A gente tem que ler mais, buscar outros pontos de vista, ouvir quem pensa diferente da gente. E isso é muito importante para a gente não ficar preso dentro das nossas próprias bolhas. Sempre que você receber uma mensagem no WhatsApp que parece fake news, não repasse, procure saber mais sobre ela. Se a mensagem disser exatamente o que você acredita ser verdade, desconfia também, se informe e ajude quem você conhece a se manter informado. Converse, explique, debata e sem pensar necessariamente em ganhar aquele argumento, mas como evoluir a conversa, pegar a sua opinião, a de outra pessoa, juntar e fazer um terceiro ponto de vista com uma solução ainda melhor. A gente fez o canal pensando exatamente nisso, para estimular a conversa com você e com quem mais quiser participar. Então compartilhe esse vídeo, fala pra gente se concorda, se discorda e por quê. E não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho e dar um like no vídeo pra gente conseguir atingir mais gente e continuar essa conversa por aqui. Até o próximo vídeo. Ouviu que